Em nome de Jesus, levanta os teus muros aqui em nossa volta, Senhor. Como diz a tua palavra, Deus, que o Senhor é nossos muros, Senhor, muro de fogo. Senhor, nos protege, nos guarda. Pai, Senhor, nós tiramos qualquer impureza desse lugar, desse ambiente agora, Senhor, que só tenha a ação do teu Espírito, Deus, que o teu Espírito tenha liberdade em nós, que ele venha falar conosco, que a tua palavra nos alcance. Coloca os anjos necessários, combatentes necessários aqui, Senhor, nos guardando e protegendo. Senhor, libera a tua palavra. O Senhor, Deus, ó Pai, o Senhor disse que tinha algo para nos entregar aos teus filhos, a tua igreja hoje. Senhor, aqui estamos. Eu quero ser boca tua, Senhor. Eu quero somente ser, Deus, ó Pai, Senhor, transmissor da tua palavra, daquilo que o Senhor tem, e transmitir aos teus filhos, Senhor, aquilo que o Senhor tem para esse tempo. Por isso, Senhor, eu creio que a tua palavra será rema, reveladora para nós, e será algo, Pai, de profunda importância na nossa vida por esses dias e para a eternidade. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Essa semana Deus falou que para que a gente falasse sobre fé. E aí o Senhor foi colocando algumas coisas no meu coração, eu fui anotando algumas coisas durante a semana e fui guardando essas coisas para que Deus pudesse hoje distribuir aquilo que Ele tem para nós. E uma coisa interessante, que você vem orando, você vai orando e buscando a resposta de Deus, amém? E hoje, quando abriu o culto aqui, a Mari abriu o culto, ela falou sobre o quê? Romanos 10, sobre fé. Foi na hora que eu estava entrando ali, na hora que eu vi, eu falei, Deus, glória a Deus. Quem fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 8,7 diz exatamente isso. Eu falei, Deus, obrigado. Eu sei que o Senhor está no controle e essa palavra hoje ela vai ter ação em nós. Amém. E aí eu estava lembrando algumas coisas, eu não sei se foi aqui que eu falei uma vez ou ministrei uma vez, eu estava lembrando de um ato, de algo que aconteceu. E esse dia aconteceu uma coisa que eu me lembrei dessa ministração, que eu falei alguma coisa referente a isso. Eu estava aqui, nós marcamos uma reunião aqui perto do shopping continental, no sindicato ali, e caiu uma chuva, aquela chuva, eu parei o carro, e eu desci do carro, consegui descer próximo ao local, corri de lá dentro. De repente chegou o irmão lá, ele mandando mensagem, está chegando, mas está chovendo, não consegui pôr o carro em algum lugar nenhum. Eu falei, enfim, em qualquer lugar. Aí ele falou, estou Santiago. Eu falei, tem estacionamento. Aí depois do estacionamento, eu falei, depois a gente dá um jeito. Na hora de sair, ele saiu, e ele chegou, quando ele chegou lá no local da reunião, ele estava todo molhado, todo molhado. E todo molhado com um guarda-chuva na mão. Imagine. Aí eu fiquei olhando, algumas pessoas ficaram assim. Falei, o que aconteceu, cara? Eu ganhei um guarda-chuva, mas não consigo abrir esse infeliz aqui. Peguei lá no carro, não abri, isso aqui não ia de jeito nenhum. Era um guarda-chuva, não sei o que tinha lá. Falei, cara, e ele falou, tá aqui, isso aqui deu vontade de jogar fora. Eu só não joguei fora porque minha mulher ia cobrar esse negócio depois em casa, ia ser complicado. E aí eu estava recordando exatamente o mesmo processo da nossa vida. A fé ela é como um guarda-chuva para nós. A fé é como algo que nos protege. Mas muitos de nós não sabemos usar, assim como ele não soube abrir o guarda-chuva, muitos de nós não sabemos usar o guarda-chuva, usar a fé, para que nos proteja, para que realmente nós não tenhamos algum infortúnios ou desconforto na nossa vida. Tem gente que não entende o que é fé. E eu concordo com você que, na verdade, você tem até razão de não saber, porque quando nós lemos esse versículo, ele fala aqui, guardando o mistério da fé. O mistério. O que é mistério? Mistério é coisas que, na verdade, você não compreende, você não entende, você não sabe, é misterioso. É coisas que ainda estão encobertas, coisas que você ainda não conseguiu descobrir. E por isso que muita gente não consegue colocar a sua fé, ou abrir o seu guarda-chuva da fé diante de circunstâncias, porque na verdade ela é misteriosa e essa pessoa não consegue
colocar em prática. E eu quero usar hoje um pouco esse momento desse testemunho do guarda-chuva para a tua vida e dessa palavra que Deus nos deu aqui hoje sobre o ministério da fé. Algo misterioso que Deus quer que você compreenda. Agora não. Amém? E aí eu digo para você, vamos lá, como nós podemos exercer a nossa fé? Como nós podemos exercer aquilo que Deus quer que a gente venha exercer? E você entender um pouco de fé, para que a gente possa hoje sair daqui habilitado, mais ainda, a usar aquilo que Deus colocou como uma ferramenta para a tua vida. E ela serve em várias áreas. Amém? Primeira coisa que você precisa entender sobre fé, sobre o mistério da fé. Por que ela é misteriosa? Porque você não consegue às vezes desvendar a fé. Se você quiser anotar aí ou quiser acompanhar a leitura, abra rapidamente. Quero ser rápido nisso. 2 Coríntios, versículos 5, 7. Falar algo sobre você entender o que é um pouco o mistério da fé. O que é misterioso a mim, a você, a nós, a humanidade até hoje. Porque falamos muito sobre fé, mas nós não esmiuçamos. E a fé, ela precisa ter uma consciência. Porque nós lemos aqui que fala sobre a fé que tem a consciência pura. Você tem a entendimento. E aqui em 2 Coríntios 5, 7 diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Amém? A fé é invisível. A fé você não vê. Você precisa andar em fé numa coisa que você crendo que você não vê. Você não anda. Você não anda. Você não anda. Anda ou não anda? Anda, vamos lá. Nós andamos por fé. E andar por fé é pela coisa que você nunca viu. A primeira característica da fé que precisa entender que ela é invisível. Se a fé fosse baseada nas coisas ou fatos, na verdade seria crendice. E na verdade a verdadeira fé não se pode ver porque ela opera antes da realização. Diga: a fé, ela opera antes da realização. Porque você não vê, ela já acontece antes de você ver. Quando você precisa de algo por fé, você precisa crer que ela já aconteceu antes de que você a veja. Porque a Bíblia diz sobre isso lá em Hebreus, fala que a fé é a certeza das coisas que nós cremos que nós não vimos ainda. E você já crê que já tem. Então, na verdade, peraí, eu não vi ainda, mas eu creio que eu vou ter. Eu acredito que eu vou ser assim. Eu acredito que vai mudar. Eu acredito na minha cura. Eu acredito no meu casamento. Eu acredito na minha família. Eu acredito na minha casa. Eu acredito no meu trabalho. Eu acredito, eu vejo, eu já posso ver. Eu acredito. Você começa a ver. Eu acredito na libertação. Eu acredito na cura. Eu acredito em tudo isso. Eu acredito no meu ministério. Eu acredito realmente em tudo isso. Porque você viu? Não, porque você crê. Isso é fé. É você realmente já tomar posse daquilo antes mesmo que aconteça. Antes mesmo que surja. Antes mesmo que apareça. Então, uma coisa que você precisa ficar atento sempre na tua vida. A fé é invisível, você não vai ver. E hoje tem muita gente que infelizmente tem ido à igreja e se ele não vê algo, ele não acredita. Se ele não palpar algo, se ele não ver alguma coisa, ele não acredita. Se você não colocar aqui algo para que ele possa realmente acreditar, ele não vê. Amém? Está entendendo isso? E às vezes nós temos que crer que vamos receber sem ver algo, meu irmão. Sem ver algo.
Mas a crentice do ser humano, ela muitas vezes sobressai sobre a sua fé. Eu preciso ver algo. Você vê a igreja católica, amém? Eles têm fé? Não, eles têm crentice. Eles acreditam em quem? Numa imagem. Se não tiver imagem, a maioria lá não acredita. Amém? Você tem imagem. Tem muitos católicos hoje que já não creem mais, ele já crê direto, ele já sabe, já aprendeu, porque ele acredita nisso, a fé dele já é diferente, mas na verdade precisa ter imagem, e às vezes nós temos que ter imagem, às vezes temos que ver alguma coisa, às vezes tem que construir um muro, tem que pôr alguma coisa, pôr uma parede, pôr outra coisa, lá para que você, não, eu acredito, nisso aí eu acredito, eu creio agora, porque você está vendo, agora se você tem fé mesmo, irmão, você não precisa ver nada, você só precisa crer, acreditar que vai acontecer. Então coloca no teu coração hoje, Deus pediu para te colocar, anota o dia de hoje, para que você entenda que a fé que Ele quer que você utilize, essa fé é totalmente invisível. Amém. Você vai ver coisas, você vai crer em coisas que você não viu ainda. Não baseie a sua fé em coisas visíveis ou palpável ou que eu preciso ver. É você crer que algo realmente vai acontecer, independente se você viu ou não. Amém? Segunda coisa, rapidamente, foi a abertura aqui do culto hoje, né? Romanos 10, 17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. A fé vem por ouvir. Você quer ter fé? Ouça a palavra de Deus. Você quer ser habilitado na fé? Ouça a palavra de Deus. Enche-se da palavra de Deus. Da palavra de Deus. A palavra, diga a palavra de Deus. Palavra de Deus. Porque, amados, hoje eu estou vendo gente falar tanta coisa, mas não a palavra. E as coisas não se movem na vida da pessoa, porque na verdade eles não estão ouvindo a palavra, aquilo que Deus tem, aquilo que realmente Deus tem dito. E hoje nós caímos em cilada, e isso eu quero dizer para você, até eu caio nessa, porque nós muitas vezes queremos receber algo sem ouvir, e quando você ouve a palavra, você vai ser alimentado. E ouvir a palavra de Deus é a melhor forma de adquirir fé, é a melhor forma. E você quer adquirir forma, ninguém recebe a fé sem buscar a palavra do Senhor. Você precisa receber, você precisa ouvir, você precisa ver Deus falando com você, dizendo algo para você, algo sobrenatural, porque as palavras de Deus, elas são sobrenaturais. E você precisa buscar em ouvir a palavra de Deus cada dia mais, ter habilidade de ouvir a palavra do Senhor e hábitos de ouvir. Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir. E muitas vezes nós estamos ouvindo tantas coisas, amém? Ouvimos funk, ouvimos rap, ouvimos não sei o que, ouvimos tudo isso, ouvimos aquilo, ouvimos tanta coisa e deixamos de ouvir a palavra de Deus. A palavra do Senhor dita, revelada através de um profeta, através de alguém. Muitas vezes deixamos de ouvir isso. Nos encantamos muitas vezes com música. Eu não sou contra a música, eu gosto de ouvir música, mas querido, eu quero dizer para você, a música às vezes ela nos torna realmente muito românticos. Hoje a igreja está ficando muito romântica, e a igreja não precisa viver tão romântica assim. E eu ficar ouvindo adoração, música, nós estamos ouvindo a palavra de Deus, ouvir a palavra do Senhor, se alimentar o teu espírito através da palavra do Senhor, para que você comece a dar passos de fé, para que você possa caminhar realmente por aquilo que Deus está falando. E Deus hoje, Ele está falando para você, Ele quer que você utilize a tua fé, aquilo que Ele colocou sobre você, que está aí guardado. Ele quer que você aprenda a usar o teu guarda-chuva da fé, aquilo que Ele deu para você um dia. E é por ouvir a palavra. Tem hora que eu paro para pensar sobre a palavra de Deus, sobre pregar a palavra de Deus. Eu aqui prego há 11 anos. Aqui, 11 anos. Eu. Não todos os domingos. Mas vamos dizer, nesses 11 anos aí, uns 10 anos eu preguei. Amém? Outros pastores daqui também pregaram e tal.
Eu fico tentando fazer uma somatória. Presta atenção, não, em outros lugares. Quantas pessoas há 20 tentando, pregando a palavra de Deus? Pregando. Quanta palavra de Deus é pregada? Porque não é só nós que pregamos aqui. A igreja aqui em cima, ali também, aqui embaixo, e outras igrejas. E a palavra. Às vezes eu fico pensando, se nós pegássemos toda a somatória da palavra que é pregada há anos por nós, pelos pastores, enfim, e todo o ser humano, o crente que entra na igreja, pegasse essa palavra realmente e começasse a colocar em prática, imagine realmente o que não aconteceria, vamos dizer, aqui na nossa região ou na nossa cidade. E tanta palavra, a fé que já foi depositada em tantas vidas, porque na verdade nós não absorvemos, na verdade, nem 10% do que aquilo é pregado para nós. Eu vim falando uma coisa fantástica, e às vezes parece que fala, o mês que vem já não vou ter mais palavra para pregar, já não vou ter nada para falar, e daqui a pouco, amanhã Deus já está falando, hoje mesmo aqui eu estou pregando, Deus já está falando coisas novas para ser ministrado, Deus está colocando. A palavra de Deus, ela não se esgota, ela não se esgota em nós, assim como ela não esgota na nossa boca, ela não se esgota dentro de você, aí no teu ser, ela tem que mexer com você. Você tem que ouvir isso hoje e falar, peraí, Deus falou que eu preciso andar, não por vista, por fé. Eu tenho algo que Deus quer me entregar hoje, tem algo que Deus quer colocar na minha vida, e eu preciso me apegar à palavra e ouvir essa palavra, realmente me alimentar, me encher dela cada dia mais, para que eu viva uma vida sobrenatural. Porque nós não vimos aqui para viver naturalmente. Se você está vindo na igreja buscar algo natural, meu irmão, desiste. Os seus olhos estão postos em coisas naturais. Aqui não é lugar de você buscar algo natural. A igreja é lugar de você receber um alimento espiritual e sobrenatural. É para que realmente alimente o teu espírito, não a tua carne. Nós não queremos alimentar a tua carne. Amém. Embora a Teca de vez em quando faz isso com destreza, né? Ela faz uns bolos aí, uns quitutes, aí alimenta a carne. Isso aí é o ministério da Teca. Mas ela também tem a área ministerial e espiritual. Alimento espiritual. Eu quando cozinho em casa, eu estou cozinhando com o pessoal em casa, eu faço uma associação. Veja bem, toda vez que eu estou cozinhando em casa, eu associo aquele alimento que eu estou fazendo, a comida que eu estou fazendo ali na hora, cozinhando. Por isso que eu gosto de cozinhar. Eu associo a palavra de Deus. Como eu tivesse, que nem toda essa semana, estudando, me preparando para pregar. Eu preguei já ontem, e hoje estou pregando. Eu vou fazendo o tempero, vou fazendo a comida, vou buscando aqui, vou buscando ali, para que na hora que eu possa servir esse alimento, as pessoas podem falar, pô, gostei, estava bom, a comida foi boa. Dá para notar pelo Paulo Vitor e a Gabriela em casa. Os dois estão, né? Está crescendo, né? Eu também não estou diferente, irmão. Eu também estou. E a bispa também. Mas a bispa está indo no embalo da gente. Mas porque é boa comida. É isso que você vai preparar a palavra. Quando você vai preparar a palavra, é nessa forma, é um alimento. A pessoa vai comer. Aí a preocupação, esse alimento é bom, esse aqui não é bom. Vai no mercado comprar, né? Toda vez que eu vou no mercado comprar alguma coisa de comida, eu lembro do Helder, meu. Eu lembro do Helder, viu? O Helder era chato com as coisas. Não, tem que ser, como é? A maionese tem que ser Hellmann's, outra não serve. Olha aqui, ó, o extrato de tomate tem que ser da Pomarola. E ele tinha umas histórias. Não, vamos pegar isso aqui, ó. Uma vez eu falei, não, o Hiroshi me ensinou que esse aqui, ó. O Hiroshi também dava as dicas, né, do que tinha que comprar. Esse aqui, não, tem que ser esse aqui, porque vai ficar show de bola. E quando nós comíamos, você viu que era um alimento realmente, olha que coisa, o sabor é diferente. Então, nós temos que se preocupar em ouvir a palavra, e uma boa palavra, uma palavra que te alimenta, que realmente você saia com substância, que
você sai realmente alimentado, e aí a tua fé começa a ser ativada sobrenaturalmente, e aí você começa a viver o sobrenatural de Deus. Aí você começa a receber bênçãos que você não sabe de onde. Aí você começa a enfrentar as dificuldades na esfera da fé, na base da fé, e aí você começa a alcançar lugares aonde você nunca alcançou. Mas e às vezes você está comendo um alimento, né? É aquele negócio que está falando aqui sobre aquilo que é sobrenatural. Muitas vezes você vai no restaurante e você come um alimento, você não sabe o que colocou lá, mas você sabe que é bom. Puxa, que caramba, que coisa boa. Não é isso? E é isso que Deus está dando para você, um alimento que você não sabe exatamente qual é o tempero. Mas eu quero dizer para você, Deus está alimentando a tua fé, Deus está alimentando o teu espírito, Deus está te alimentando para que você viva sobrenaturalmente. Então, a fé, busque ela por ouvir a palavra de Deus, busque, nunca deixe, ouça a palavra de Deus, ouça no rádio, em vez de ouvir uma música que é boa, ouça uma palavra, vai buscar. Hoje tem muito na internet, tem uma palavra na internet que é muito boa, vai ouvir, ou grave alguma coisa, ouça a palavra de Deus. Se não for, aqui ó, esse aplicativo que eu uso aqui, todos eles você liga aqui, ele fala sozinho, a Bíblia toda, a Bíblia NVI aqui que eu tenho, eu ponho aqui ó, ouvindo e vou ouvindo a Bíblia, e vai falando ali tudinho, e eu vou me alimentando. Se você não tem prática de ler, você ouve e você vai ser alimentado, amém? Amém? Próximo passo da fé, terceiro, abra aí, Mateus, ou anote, Mateus 17, 20, diz assim: e Jesus disse, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Nada será impossível. A fé, ela é pequena. A fé nasce pequena. A fé não é algo que nasce grande. A fé é pequena. Assim como uma semente pequenininha, também a fé nasce pequena em nós. Muitas vezes quando nós nos sentimos menores, é que vemos a grandeza de Deus sobre nós. A semente tem em si, né, a essência. A semente, ela tem em si a essência da vida. É na semente, a essência da vida da planta que vai depois nascer. Uma semente, Deus compara a sua pequena fé como um grão de mostarda, realmente, porque na sua fé, na pequena fé que você tem, ali existe a essência da vida. Você vê que é o grão de mostarda, nós já falamos sobre aqui, você planta, é um grãozinho assim, você coloca ele lá e ele nasce uma árvore tremenda e é grande, e um monte de folhagem, e os passarinhos ficam em cima, e é muita coisa, é enorme, uma planta enorme. A tua fé, ela nasce pequena, ela nasce como um grão de mostarda, mas à medida que você vai se alimentando e você joga ela como semente, você vai começar a ver coisas grandes na tua vida. Você vai ver coisas grandes na tua vida. Deixa a tua fé crescer. Dá espaço para a tua fé crescer. Deixe ela realmente encontrar uma terra-fé. Deixe que a sua fé pequena, mesmo como um grão de mostarda, ela vai crescendo. Ela vai crescendo, você lança e você vai crendo. Eu creio. Eu até pediria a você hoje, quando você ouvindo essa palavra essa noite, que o Espírito já te leve, o Espírito de Deus leva você a começar a recordar coisas que você está necessitando na esfera urgente da tua vida, na urgência, aquilo que você veio aqui precisando para ontem, que você precisa daquilo, para que hoje você já comece a exercitar a tua fé sobre isso, e você veja que isso já está solucionado, ou que isso já existe na tua vida, aquilo que você precisava. E nós temos que entender que a fé, ela é pequena, sim, para nós, mas ela vai começar a crescer quando você semear a sua fé. E aí ela vai dar uma árvore grande. E essa árvore vai ser enorme, vai ser algo maravilhoso. E a Bíblia diz que não existe nada impossível para a fé. Para a tua fé não existe nada impossível. Você precisa entender que às vezes nós limitamos o que Deus quer fazer de nós. Mas quando você está
se tornou um agente de fé, uma pessoa realmente edificada na fé, crendo nas coisas que você não viu ainda, que vai acontecer com certeza, amado, com certeza. Isso não sou eu que garanto, quem garante é Deus. Você vai começar a ter experiências sobrenaturais na tua vida, através da sua fé, da sua própria fé. Então, comece a colocar em prática a fé que Deus colocou sobre você. Amém? Amém. Outro passo. 2 Coríntios 10, 15 diz assim: não vos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos em vós, conforme as nossas regras. Como nós falamos, uma semente, ela vai crescendo, a fé cresce, a sua fé aumenta, o nível aumenta, você passa de nível. Você acreditava que você poderia ser curado de dor de cabeça, daqui a pouco você acredita que as pessoas podem ser curadas de qualquer coisa, qualquer enfermidade, porque a tua fé vai crescendo e a tua fé vai te levando a lugares mais altos. A sua fé precisa crescer cada dia mais dentro de você. Amém? Está entendendo isso? Glória a Deus. Quinto, diz assim, em Gálatas 5, 6 diz: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Gálatas 5, 6. A força que move a fé se chama amor de Deus. O amor de Deus. Por isso Jesus opera milagres tão grandiosos pelo seu amor. Aqueles que necessitam por amor. A fé ela vem pelo amor. A fé age através do amor. Quando você começa a praticar o amor até por pessoas que estão ao teu lado, ou pessoas que você não tinha ainda conhecido, você começa a praticar o amor, a tua fé começa a crescer. A fé nos conduz ao amor ao próximo, a amar ao próximo. A fé te leva a isso. A fé não cria barreiras. A fé não cria paredes. A fé não cria pontes. Ela não cria barreira, ela se transforma barreiras ou paredes em pontes, para que você alcance o seu semelhante, para que você chegue às pessoas, para que você os ame, para que você comece a praticar. A fé aqui, ela fala que ela vem pelo amor. Não é por ser circuncisado, por ser isso, por ser o melhor ou por ser o pior. A fé, ela manifesta em nós pelo amor que Deus tem sobre nós, sobre a nossa vida. Em amor, Deus colocou essa fé para mim e para você. Ele distribuiu para nós. E você precisa começar a usar a prática de amor. Se você quiser ser uma pessoa de fé, comece a amar. Comece a praticar amor. Comece a amar as pessoas. Comece a ter amor às pessoas. Às vezes nós não entendemos algumas pessoas. Você já viu que tem pessoas que o cara vive amando gente que para nós não vale nada? Quem já viu pessoa assim? Mas essa pessoa é abençoada. Amém. E as coisas para ela funcionam. Aí você fala, mas o cara ali, pelo amor de Deus, esse irmão aí só fica amando gente que não deve. Mas na verdade a vida dele está lá, porque ele está praticando o amor de Deus. E aí ele está sendo habilitado na fé. Ele está sendo habilitado na sua fé. Ele está sendo realmente construído na sua fé, fortalecido na sua fé, cada dia mais. Então comece a amar. Ame cada dia mais. A fé é algo importante do cristão. Você precisa começar a entender o que é fé na tua vida, irmão, porque faz parte da tua vida, faz parte de você. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
Se você não conseguir agradar a Deus, meu irmão, como é que você vai andar com Ele? Você anda com alguém que não te agrada? Você caminha com alguém que não agrada a você? Não olha por irmão do lado aí, não. Não vale. Não vale ficar aí. Você não anda. Tem pessoas que são desagradáveis se você caminhar com ela. Você não quer andar com essa pessoa. Porque ela não consegue agradar a você de jeito nenhum. E aí, como é que você não consegue colocar sua fé em prática e aí você não agrada a Deus? Deus fala, você não vai andar comigo, você não tem. Deus não caminha com você, Deus não anda com você. Você até pensa que anda, você até procura, mas se você não colocar a tua fé, que faz parte da tua natureza, da natureza cristã, da natureza do crente, em prática a fé, você não consegue agradar a Deus. E Deus não anda com aquele que não agrada Ele. Ele não anda, Ele não caminha, Ele quer que você use a tua fé, que você creia, que vai mudar, que tudo vai mudar, que as coisas vão começar a existir, que não existia. E aí você começa a agradar o coração de Deus, e aí Deus começa a falar, agora sim achei alguém que tem fé. E eu começo aí começa o propósito de Deus acontecer, porque a glória de Deus será manifesta nessa terra através da sua fé, da fé que nós temos nele, porque é algo sobrenatural, é algo invisível. Você falar de glória, quem já viu a glória de Deus? Quem já viu? Mas nós falamos dela, não falamos? Cantamos sobre ela, não cantamos? E o duro que a gente canta, e tem gente que acredita que nessa glória que nós falamos, porque a nossa fé, ela faz com que isso exista. Porque temos experiência, por quê? De conhecer a glória, porque nós não andamos porque nós vemos. Nós não precisamos que venha uma glória aqui, visível, para a gente falar, aqui está a glória de Deus. Não precisa. Porque nós cremos que ela invisivelmente está em nós e sobre a nossa vida. Amém? Sexto, a fé. Tiago 1,3 diz assim: sabendo que a prova da sua fé opera, na prova da sua fé opera o que? A paciência. Amém? Diga, a minha fé, ela tem que ser provada. Essa é a parte difícil para nós, mas para Deus é fácil. Somos provados o tempo todo em nossa fé. Somos provados em todo momento em nossa fé. Vira e mexe, nós estamos sendo provados em áreas, ou seja, elas espirituais, ou elas naturais, ou elas financeiras, ou na área da saúde. Nós somos provados sempre, para ver se você crê que vai mudar, se você vê que vai acreditar. E a nossa fé, querido, quando ela é provada, nós temos que entender que Deus prova a nossa fé para ver realmente a sua paciência e ver realmente se você está habilitado a te entregar mais e colocar mais sobre você, porque à medida que você vai adquirindo fé e vai sendo provado, eu venci essa aqui eu venci, amém? Ele com certeza vai aumentar o nível realmente do jogo e ele vai colocar para você uma fé maior. E aí você vai algo e vai provar mais. Vamos lá, aguenta, manda vir. Aí você recebe algo maior. E o testemunho é maior, e as coisas são maiores, a alegria é maior, tudo é maior. Então nós somos provados todo o tempo para nós nos mantermos realmente na nossa fé. Deus, deixa eu ver se ele está tendo fé mesmo. Aí vem a aprovação, e quando a aprovação chega, e aí como é que eu estou? Aí a pessoa está lá, na hora que vem a prova, começa a murmurar, começa a reclamar, começa a encontrar um monte de defeito, um monte de problema onde não tem. Ele começa a ver um monte de coisa nas pessoas, no ambiente, no local, no trabalho, na mulher, no passarinho, no papagaio, no cachorro. Todo mundo tem problema, todo mundo começa a ver, ele começa a ver, ele não consegue ver que é ele, que é Deus provando ele. Deixa eu provar a tua fé, deixa eu ver se você realmente é uma pessoa de fé, como está a sua fé. E a gente
na hora a gente começa realmente a desistir, enfraquecer. E a fé, irmão, provada, ela muda ambiente, ela muda a situação, ela muda coisas. Quando você está sendo provado na tua fé, o ambiente que está à tua volta é outro ambiente. Quando você está provado e você não consegue praticar a tua fé, colocar em prática, você vive num ambiente de derrota. Mas quando você é provado e você resiste, o ambiente que você vive é outro. É um ambiente realmente de vitória, um ambiente realmente de conquista. Porque é você que vai fazer o ambiente na hora da prova da tua fé. Eu estava lembrando sobre esse negócio de ambiente e fé e provação em momentos. Estava lembrando ontem, hoje, deixa eu ver se eu lembro. Eu estava lembrando de uma ilustração antiga. Não sei se eu já disse aqui. De uma menina, não sei se você já ouviu isso. Que essa menina, uma menina nova, ela estava assim, desanimada na sua fé, desanimada. Estava tipo, não quero saber mais nada. Aí ela pegou e foi até o pai dela. Falou: pai, deixa eu falar com o senhor. Ele: pode falar. Então, pai, eu desanimei. Eu não quero mais estudar, eu não quero mais fazer isso, porque as coisas não estão dando certo, tudo está dando errado, as coisas não estão funcionando, eu vou desistir, vou largar, não vou mais para a faculdade, não vou fazer mais aquilo outro, não vou mais trabalhar, não vou fazer mais aquele coisa. E começou a reclamar, colocar um monte de problemas assim diante do pai. O pai era um cozinheiro, amém? Masterchef. O pai ficou olhando para ela, falou: filha, vamos ali até a cozinha. Aí levou ela até a cozinha, chegou na cozinha, ela ficou olhando, ele foi lá no fogão, pegou 3 panelas, encheu com a mesma quantidade de água e colocou no fogão, acendeu o fogo e começou a esquentar aquela água. E foi lá, esquentando a água. E a água chegou numa certa temperatura, estava bem quente, às vezes igual, idêntico. Ali numa panela ele colocou uma cenoura, na outra panela ele colocou um ovo, e na outra panela ele colocou um pó de café. Amém? E deixou ferver o negócio lá por 20 minutos. Deixou lá. Aí ele tirou, aí desligou, falou para ela assim: olha, tira isso aí. Aí tirou, falou: experimenta, pega a cenoura. Aí ela pegou a cenoura, tenta comer ela. Ela pegou a cenoura, cortou, estava molinha, né? Estava bem molinha a cenoura, apertou e falou: tá macia, né? A cenoura. Aula de culinária, né? Vai aprender aí. Aí falou: tudo bem. Ela tá macia, tá? Agora, pega o ovo. Aí ela pegou o ovo, falou: quebra ele. Ela foi lá e quebrou o ovo, né? A casca do ovo. E aí, o ovo estava duro, né? Já cozido. Olha, tá bem denso, bem durinho. Tá. Aí falou para ela assim: agora, toma um pouco do café. Aí ela foi e tomou no café, ela falou: puxa, que sabor maravilhoso, né? Que sabor tremendo. Ele falou: então, filha, presta bem atenção. Você está reclamando de um monte de coisa aqui. Eu quero te ensinar 3 coisas na tua vida. Eu quero que você faça uma escolha na tua vida, para que você entenda. Diante das circunstâncias, você se parece com quem? Qual é a maneira que você se transforma? Durante a dificuldade, porque os três objetos que nós colocamos dentro da panela, eles passaram no mesmo processo, na mesma água, no mesmo tempo do calor, na água fervendo, e passaram ali dentro. Só que a cenoura, ela era dura. Ela era dura. Depois que ela passou pelo fogo, depois que ela passou pela dificuldade, depois que ela passou pela água fervente, depois que ela passou pela prova, o que ela se tornou? Mole. Quando você está passando uma dificuldade, no término dela, como você termina, meu irmão? Com uma cenoura? Ou você termina da seguinte forma: você entrou na panela, viu? Com uma casquinha de proteção, somente mais lá por dentro era tudo líquido, né? Como ovo, tudo líquido. Aí daqui a pouco, no fogo, naquela coisa, e vai, e borbulha, e vai, a tribulação e tal.
Daqui a pouco, o que aconteceu com aquele ovo? Ela experimentou, aquele ovo se tornou algo sólido, algo mais firme. Quem tem se tornado um ovo aí? Na luta. Que na verdade, na hora que você passa pela luta, você cria uma estrutura interna dentro de você, que tudo aquilo que era, na verdade, líquido, tudo aquilo que era fraco, fragilizado, começa a se fortalecer, porque o ovo começou a ficar forte, ele ficou duro. E mesmo quebrando a casquinha de proteção dele, ele estava duro, porque se você quebrar o ovo cru, quebrou, acabou, meu irmão, o ovo já era. E as provações da vida, ela vem realmente para te formar e fazer com que você fique mais sólido dentro da tua vida. Tem hora que na vida do cristão que você precisa começar a analisar se os problemas estão mudando a tua vida, o que você está sendo. Se você está ficando mais mole, se você está ficando mais sólido internamente, pronto, ou se você está que nem o café. Porque o que aconteceu quando ela tomou o café, o que aconteceu? O sabor era agradável, ela gostou do café. Puxa, que maravilha, mas tem uma coisa tremenda que nós vamos entender no café. Quando ele jogou o café, o que aconteceu? O café tomou conta da água, meu irmão. Tomou conta do ambiente. A água se tornou, o problema se tornou em algo agradável. O café se tornou totalmente a água fervendo. Já não era mais água fervendo. O problema já não era mais problema. O problema agora já era a solução. E se tornou agradável para todo mundo. Quando você está dentro de um problema, uma situação, qual que é a tua atitude? É fugir ou fazer com que realmente a situação se torne agradável e o ambiente se torne totalmente favorável a você e até a muitos. Amém? Amém. Deus prova a sua fé para mudar a sua estrutura, meu irmão. Deus vai mudando você para que... Deixa eu ver o que ele vai se tornar. Deixa eu ver o que ela vai se tornar. Deixa eu ver o que você vai fazer do problema, do que você está passando pela tua fé. O que eu vou fazer com isso aqui? Espera aí, isso aqui vai glorificar Deus. Isso aqui vai glorificar Deus. No final vai. Eu posso passar o que for, mas vai glorificar a Deus. Se esse ambiente, o ambiente vai ter que mudar. As coisas vão ter que mudar à minha volta. Quando olharem para mim, não vão olhar como o derrotado ou a derrotada, vão olhar para mim e eu mesmo olhar no espelho, não vou ver mais o derrotado. Não vou ver realmente um vencedor, uma vencedora. Eu vou olhar e vão ver Deus na minha vida, porque eu vou pegar esse momento de prova do que eu estou passando e eu vou fazer com que esse ambiente seja favorável a mim. Eu não vou terminar que nem uma cenoura mole lá, não, irmão. Se eu entrei fortalecido, eu vou sair mais forte. Se eu entrei lá meio assim, eu vou me tornar que nem um ovo. Pode quebrar a casca agora, você vai ver aqui internamente, dentro de mim, cresceu algo. Eu amadureci, eu fiquei mais sólido. Fé na vida do cristão tem que ser provada. Sua fé é provada para ser aprovada. Deus quer ver se você tem medo. 2 últimos versículos rápidos. Primeiro, Efésios 6, 16. Anote. A fé diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém? A fé é um escudo. A fé te protege. Quando colocamos a fé na frente de Deus em nossas vidas, ficamos protegidos por ela. Por isso a armadura de Deus, ela é a nossa fé, é o nosso escudo de proteção. Se as palavras de derrota, ela vem contra a tua vida, você com o escudo da fé, você vai vencer. Se a palavra está falando para você, você vai perder, você vai colocar no escudo da fé, eu vou vencer. Se a palavra falar assim, você não vai conseguir, a sua família vai ser destruída, você vai falar, não, a minha família não vai ser destruída, porque a minha família vem de Deus.
Se vier a falar assim, não, você vai desistir, você vai largar. Eu não vou desistir, eu vou até o final. Eu com Deus, eu vou até o final. Você precisa colocar a tua fé, meu irmão, como o teu escudo. Diante de tudo que vem falando, que crise, o caramba, eu tenho fé, não tenho crise. Aqui, ó, não vai atingir minha casa, não vai atingir a mim. Se a enfermidade vier, eu sou curado em Cristo Jesus. Ele levou sobre si toda a enfermidade, toda a doença sobre a cruz do Calvário, e sobre as pisaduras de Cristo eu fui curado. Eu vou colocar minha fé em prática, eu vou colocar minha fé, é a fé que você precisa colocar, ela é teu escudo. E hoje é a última coisa que nós usamos, é o último recurso, um dos últimos. E depois da fé é a oração, que é o último que a gente vai orar, né? Mas assim, é o último recurso. Não, eu vou conseguir, eu vou vencer, está aqui o meu escudo. Não precisa ser um igual como é o Capitão América, né? O seu é melhor, amém? Falar em escudo bom, meu. Escudinho bom, tinha aquela mulher do filme lá, como é? Eu conheci o Batman, o Paulo Vitor tinha visto. Como é a Mulher Maravilha? E escudo, meu irmão. O demonão lá jogou o fogo, tchau, e ela escudo aqui. Ó, o seu é melhor. O seu é mais forte. Não vai derrotar você, mas usa ele. Efésios 2:8. Eu acredito que esse seja o mais importante. Acredito, não creio. Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Diga assim: a fé salva. A fé salva. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio de quem? Da fé. Você foi salvo pela fé, é pela fé que você é salvo. A fé te traz salvação. A fé é a chave que nos abre a porta da salvação. Se você quer ser salvo, você precisa dessa chave. Você precisa ser da fé. Pode falar para você: você tem certeza da salvação? Tenho. Por quê? Porque eu tenho a chave. Eu tenho a chave. Qual é a chave da certeza, que te dá certeza? Eu tenho a fé. Eu tenho fé, eu acredito, eu creio. Somente se cremos na graça de Deus, realmente seremos salvos. A fé, ela te dá a salvação. Você é salvo pela fé. Não esqueça jamais do seu guarda-chuva. Amém? Não esqueça o teu guarda-chuva. Use ele. Comece a usar o teu guarda-chuva. Deus te deu um guarda-chuva. Comece a praticar. Realmente, não fique molhado por aí. Não faça que nem irmão. Use a tua fé, sabe usar ela. Fique em pé. Aleluia. Glória a Deus.